paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. 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 Olá, muito bom dia, excelente domingo para você, para toda a sua família. Retornamos aqui este domingo mais uma vez para a nossa EBD online. É uma grande alegria podermos continuar nossos estudos aqui no livro de Apocalipse, desvendando o Apocalipse, né? Nós estamos falando de um assunto que realmente sempre causa, né, aquela euforia, aquela sensação de querer descobrir, né, aqueles elementos mais interessantes, né, que o livro nos traz, ou pelo menos aquilo que nós colocamos como interessante, ou aquilo que tem sempre aquela dúvida que fica levantada na nossa mente. E há muitas figuras de linguagem, há muitas coisas, então sempre isso nos causa aquele desejo de aprender mais. Bom, versículos de 1 a 6 nós falamos sobre de volta para o futuro, foi o tema que nós demos, e nós estamos tratando da parte que diz da segunda vinda de Cristo, né? Segunda vinda de Cristo. Nós estamos falando da necessidade da segunda vinda, olhando para Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8, nós estamos vendo estes dois versos, e eu quero apenas colocá-los aqui mais uma vez, que diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, né? Maravilhoso, né, olhar para esses textos. E nós estamos olhando sobre essa necessidade, né? Eis que ele vem. Nós paramos aí, né? E por que é importante, ou qual a razão, né? Ou as razões que nos leva a pensar disso, né? Ou o que é, qual a importância desta realidade, né? E nós temos então falado da importância da vinda de Jesus, e que primeiro é que as promessas de Deus, né, exigem o retorno de Jesus. Em segundo lugar, nós já vimos também que a promessa de Jesus exige o seu retorno. Em terceiro lugar, a garantia do Espírito Santo requer a volta de Jesus. Em quarto lugar, o programa de Deus para a igreja exige o retorno de Jesus. Em sexto lugar, em quinto lugar, o programa de Cristo para as nações descrentes exige o seu retorno. E em sexto lugar, que é onde nós vamos partir hoje, o programa de Deus para Israel exige o seu retorno. Então,
desde já que fique bem claro aqui, né, dentro da nossa visão escatológica e da nossa interpretação bíblica, da hermenêutica que nós adotamos na interpretação do texto bíblico. Já temos lá desde o início que é uma visão dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista, né? Nós cremos na tribulação, ela vai acontecer, cremos num milênio literal, creio que a igreja não passe pela grande tribulação, por isso pré-milenista, pré-tribulacionista, né? Eu creio que a igreja é arrebatada antes do período tribulacional, creio que o milênio é um milênio literal, nós vamos estudar isso ainda, todas estas coisas que eu estou antecipando aqui, é só para você entender qual é a visão do nosso estudo escatológico, que é do nosso estudo do livro de Apocalipse. É a partir desta visão que nós partimos para esse livro. Se você concorda com esta visão, você vai desfrutar de aprender mais para ter seus subsídios. Se você não concorda e você está nos acompanhando, avalie essa posição e você pode continuar discordando ou concordar com aquilo que as Escrituras mostram. E para mim é muito claro isso nas Escrituras, né? Não é uma questão de posicionamento teológico, né? Não é uma questão de porque eu fui ensinado assim. Não, eu fico com aquilo que as Escrituras dizem. E olhando para o texto bíblico, é assim que eu vejo as Escrituras. Não vejo nenhuma dificuldade com isso. E dentro desta visão, então, há uma separação entre igreja e Israel, né? Há um programa de Deus para a igreja e que está sendo cumprido e que está sendo levado a cabo, e que essa igreja será arrebatada com o Senhor nos ares por ocasião então do seu chamado nas nuvens, para que a igreja se encontre com ele. E depois inicia-se o período tribulacional, que nós vamos tratar dele aqui vastamente no livro de Apocalipse. E após esse período tribulacional, onde o mundo, onde as nações injustas estarão participando aqui, onde as pessoas que não creram em Cristo estarão participando aqui, e será um programa para a restauração da nação de Israel e os cumprimentos salvíficos da nação de Israel. Então, isso vai ficar claro dentro do plano eterno de Deus e naquilo que vai ser o desenvolvimento então desse período. Bom, então eu entendo e vejo isso claramente nas Escrituras, que Deus vai tratar com Israel no período da grande tribulação, e durante o período da grande tribulação aqui neste mundo, a igreja estará no Bema, né? O tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, que são os momentos de celebração, por assim dizer, da igreja. Muito bem, nós já lemos o texto de Apocalipse capítulo 1, versos 7 e 8, e nós vamos falar então: o programa de Deus para a nação de Israel exige o retorno de Cristo. A Bíblia ensina que Deus não terminou o seu trato com Israel. Deus não abandonou o seu povo. Deus não abandonou o seu povo. Paulo escreveu em Romanos, capítulo 11, vamos lá olhar Romanos, capítulo 11, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos 1 e 2, você vai poder acompanhar aí na tela, versos 1 e 2 de Romanos capítulo 11, diz: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? Que povo que ele está tratando? Capítulo 10 termina mostrando, versículo 21, quanto a Israel, porém, diz, todo dia estende as mãos a um povo desobediente e rebelde. Aí ele pergunta no versículo 1, então, eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? Que povo que ele está falando? Israel. O versículo anterior e o texto anterior, o contexto, deixa isso muito claro. Será que Deus abandonou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da
tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo. E aí ele vai dizer, né? Então, olha, claramente, Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou o seu povo. Deus não abandonou o seu povo. Deus não substituiu o seu povo. A igreja não é o novo Israel no sentido de vamos assumir o lugar da nação de Israel. Não, Deus tem um plano para Israel. Deus prometeu isso. Agora, falar que a igreja substituiu ou Deus trocou, parece-me que fica algo bastante subjetivo e totalmente contrário daquilo que o próprio Senhor Deus prometeu. Vamos olhar Jeremias 31, versículos 35 a 37. Jeremias 31, note bem o que esse texto fala. Veja a promessa que Deus faz no capítulo 31, dos versos 35 a 37. E eu me pergunto, será que Deus alterou isso? Jeremias 31, 35 a 37 diz: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor. Note o texto. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram, diz o Senhor. Ora, para mim é muito claro o que o texto diz. Eu não preciso tentar mudar nada aqui no texto. Eu leio ele de modo natural. E essa é a vantagem da hermenêutica dispensacionalista, né? Nós lemos o texto de modo natural. Eu não preciso ficar inferindo ao texto coisas que o texto não diz. Eu não preciso ficar tentando dar saltos, cambalhotas para tentar explicar o que o texto diz. Não, o texto diz. E pronto, está dito, está claro. Eu não preciso ficar tentando colocar aqui igreja no texto onde fala Israel. É muito interessante tentar fazer isso, né? É até espetacular, né? Mas é uma interpretação estranha. Porque a qualquer lei de interpretação você lê do modo natural, do modo claro, né? De maneira muito simples, e o texto é claro, né? É totalmente claro. Quando nós lemos então Jeremias 31, 35 a 37, né? Ainda, vamos olhar Jeremias 33, 25 e 26. Jeremias 33, 25 e 26 diz assim: assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque restaurarei a sua sorte e deles me compadecerei. Precisa de explicar. Está claro o texto. Deus está dizendo, olha, se o dia e a noite eu mudar,
ou se eu não me comprometer mais com o dia e com a noite, ou se essas leis fixas deixarem de existir, se não existir mais inverno, verão, outono e primavera, se tudo isso for tirado, se tudo isso for abandonado, se o dia virar noite, a noite virar dia e a bagunça for total, se isso acontecer, então pode ser que Deus quebre a sua aliança com Israel. Agora, eu não vejo e não consigo enxergar no texto a dizer que aqui, onde entra a igreja num texto desse, onde a igreja substitui Israel num texto desse. É impossível. Uma leitura clara, uma leitura direta do texto deixa isso absolutamente claro. E além disso, Deus prometeu a Israel a salvação, prosperidade, segurança e um reino. E olha, ficaríamos aqui várias horas lendo todos os textos que vão falar sobre isso. Mas Deuteronômio 4, 30 e 31, Isaías 9, 6 e 7, já falado na outra aula, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aí fala que o seu reino não terá fim. Isaías 11, que fala do rebento de Jessé, que teria a descendência. Isaías 60, 10 a 14, Jeremias 23, 5 a 8, 30 a 33, Ezequiel 36 e 37, 40 a 48, Daniel 9, 20 a 27, 12 de 1 a 3, Oséias, em vários textos, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Sofonias, Zacarias. Olha, todos aqui que eu citei, vários profetas vão mostrar isso, né? E infelizmente nosso tempo aqui, se nós ficarmos lendo todos os textos, nós não vamos conseguir seguir, né? Essas promessas aqui não foram cumpridas nos dias que Jesus esteve aqui. Então ele deve voltar para cumprir essas promessas. Ele deve voltar para que essas promessas sejam cumpridas. Deus não mente. Aquilo que ele falou, ele cumpre. Já citamos e volto a citar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus vai cumprir sua palavra. E então é necessário que Jesus venha a esta terra cumprir aquilo que foi prometido pelos profetas, através dos profetas, na verdade, por Deus, através dos profetas, deve ser cumprido. E olha, eu não estou inventando nada, eu só estou lendo o texto de um modo normal. Uma literatura simples. É óbvio que para interpretar isso de outro jeito, eu tenho que colocar tanta coisa, né? Mas nós ainda vamos voltar nesse assunto de Israel mais à frente, né? Isso é só uma parte, né, de uma introdução sobre o assunto que ainda virá no correr dos nossos estudos, tá joia? E aí, se você também tiver alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários, em tempo nós responderemos, tá joia? Muito bem. 7º lugar, a humilhação de Cristo exige que ele volte. Na sua primeira vinda, ele foi rejeitado, injuriado, abusos aconteceram no preparo da sua morte e por fim ele foi executado como um criminoso comum. Mas isso não pode ser a forma como a história termina. A história de um Jesus visto fisicamente não termina assim. Um dia, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus
Pai. Em seu julgamento, não é aquele julgamento farsante, aquele julgamento bem mal feito mesmo, por assim dizer, né? O sumo sacerdote disse para Jesus o seguinte, vamos olhar Mateus 26, Mateus 26, versículos 63 e 64. Jesus, porém, não guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, Filho de Deus. Versículo 64. Jesus respondeu: é o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. É inconcebível que a última visão que o mundo tenha do Filho de Deus é dele sangrando, morrendo, crucificado de maneira como um criminoso. Jesus vai retornar para revelar a sua glória, algo que não deixou extremamente claro para todos os homens. Apenas alguns discípulos puderam observar a sua glória. Então ele vai voltar para fazer isso. Oitavo, o julgamento de Satanás exige o retorno de Cristo. Satanás é o governante temporário deste mundo, o Deus deste mundo, que usa o poder da morte para escravizar os homens. Mas Jesus é o legítimo soberano, legítimo soberano, irá retornar para destruí-lo. Um processo que começou na sua primeira vinda, e acabará legitimamente no seu retorno. Bom, então, Jesus vai voltar e vai destruir Satanás. E em nono lugar, a expectativa dos crentes exige um retorno de Cristo. 1 Coríntios 15, 19 vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 15, 19. Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a nossa esperança está só aqui, somos indignos, somos uma lástima. Os crentes são aqueles que estão constantemente procurando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, conforme diz Tito 2,13. Timóteo, 2 Timóteo 4,8 fala: a todos quantos amam a sua vinda será dada a coroa da justiça. A esperança de que Cristo um dia vai voltar e levar os crentes para o céu, para viver eternamente em sua presença, dá esperança e conforto. Ok? Então, nessa primeira etapa, onde nós estamos olhando sobre a volta de Cristo e falamos sobre a necessidade da sua segunda vinda, olhamos 9 razões, por que da necessidade da sua segunda vinda. Em segundo lugar, ainda no versículo 7, a glória da segunda vinda. O texto nos diz que ele virá nas nuvens, nas escrituras frequentemente simbolizam, a presença de Deus, simboliza a manifestação visível da presença de Deus. E isso nós vimos durante a peregrinação de Israel no deserto, na entrega da lei no Monte Sinai, uma nuvem espessa sobre o monte que simbolizava a presença de Deus. Quando o Senhor se comunicava com Moisés na tenda da congregação, no tabernáculo, descia uma coluna de nuvem que ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés.
Então, tanto no tabernáculo quanto no templo, eles foram preenchidos ou enchidos com uma nuvem que simbolizava a glória de Deus quando eles foram dedicados ao Senhor. Então, temos aqui uma manifestação da presença de Deus. Os crentes também subirão nas nuvens no arrebatamento, como diz 1 Tessalonicenses 4,17, e também mostra que Cristo voltará com eles, com os salvos, nas nuvens. Então vamos vamos com o Senhor no arrebatamento e voltaremos com Ele quando Ele voltar para cumprir aquilo que foi prometido no Velho Testamento. E então veremos ou teremos a glória do Senhor sendo manifesta sobre toda a terra, Haverá uma manifestação da glória do nosso Deus. Nós teremos a manifestação da glória do nosso Deus. E eu tenho que temos que manter aqui o horário, para a gente não se perder aqui, já são quase 25 minutos de estudo, quase 10 horas da manhã já, estamos perto das 10 horas da manhã aqui neste estudo. Muito bem, e eu quero concluir esta parte hoje. E hoje eu concluo. Semana passada eu disse que eu pensava concluir, mas dessa vez eu vou concluir. Versículo 7, parte C, vai dizer que todo olho verá, mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Durante a encarnação, a glória de Cristo estava encoberta. Apenas Pedro, Tiago e João tiveram um vislumbre da sua glória na transfiguração. Mas na sua segunda vinda, quando ele vier aqui na terra, não no arrebatamento, na segunda vinda, há uma diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Nós vamos ainda tratar disso com mais calma durante os estudos, tá bom? Senão a gente não caminha. Mas durante na sua segunda vinda, todo olho verá, sua glória será óbvia para toda a raça humana. E João divide aqueles que vão ver a segunda vinda em dois grupos. Aqueles que traspassaram, não se refere ao modo romano de lidar na crucificação de Cristo, mas para os judeus incrédulos que instigaram a sua morte. Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12. Zacarias é um livro muito importante para o nosso entendimento escatológico. Versículo 10 diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então Deus diz que vai derramar sobre a casa de Davi um espírito de graça e um espírito de súplica, para que aqueles que olhem para ele, a quem traspassaram, eles vão chorar por ele como se chora por um filho único. Olha que interessante, E Pedro afirmou que os judeus eram os responsáveis pela execução de Cristo no seu sermão lá em Atos 2. Ouçam, homens de Israel, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais que Deus realizou através dele no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Este foi entregue pelo plano determinado e presciência de Deus, pregado na cruz pelas mãos de homens ímpios. Vocês o mataram,
vocês o mataram. O luto de Israel, como observou Zacarias, será o de arrependimento genuíno. Então, quando ele fala aqui aqueles que o traspassaram, está falando da nação que o matou, que o julgou, que o matou, que quis que ele morresse. Será arrependimento genuíno. Muitos judeus serão salvos durante a tribulação. Os 144.000 e os seus convertidos, mas para muitos outros também, a segunda vinda será um momento de salvação. Zacarias 13:1 vai dizer: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. O segundo grupo que João descreve é o de todas as tribos da terra, uma referência para as nações dos gentios incrédulos. Olha a diferenciação que nós temos em Apocalipse 1:7, o que deixa claro que gentios e judeus, embora na igreja sejam um só povo, mas note que na segunda vinda fica clara a separação entre os dois povos. Olha assim, olha o que diz, né? E todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Olha, outro grupo, dois grupos aqui separados, dois grupos, claramente dois grupos. Então aqui é uma referência às nações gentias incrédulas. Como judeus, eles também se lamentarão sobre Cristo. Alguns dos que estarão ali com luto, mas não arrependimento. Ao contrário da nação judaica, os gentios, o luto geralmente não resulta em arrependimento genuíno. Há um lamento, há um lamento apenas. É uma prática do luto pagão, de cortar-se. Essa é a palavra que é usada, aquela maneira de cortar-se por tristeza ou desespero, como os profetas de Baal, lá registrado em Reis, 1 Reis 18, que se cortam de acordo com o seu costume. O luto dos gentios, em sua maior parte, acontecerá por causa do terror e não por arrependimento. Eles vão lamentar não para o Cristo que eles rejeitaram, mas eles estarão lamentando por causa da sua condenação. Eles não se arrependerão dos seus pecados, nem dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias. Então é isso que fica claro nesse texto. E a resposta para a segunda vinda é o amém. Tendo dado a resposta de ambos os crentes e não crentes para a segunda vinda, João interrompe sua própria resposta usando palavras fortes de afirmação, tanto em grego, nai, por isso, ou é para ser, ou em hebraico, amém, que seja assim. Então João pede para o Senhor Jesus Cristo voltar e cumprir aquilo que fora dito. O versículo 8 do capítulo 1 nos dá a certeza da segunda vinda. Capítulo 1, versículo 8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, neste versículo o Senhor Deus coloca a sua assinatura na profecia da segunda vinda, que foi gravada no verso anterior. Três dos seus atributos divinos garantem a certeza da promessa do retorno de Cristo. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Enfatiza a onisciência de Deus. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então todo conhecimento é transmitido através das letras do alfabeto. Assim, a designação do próprio Deus como o Alfa e o Ômega afirma que ele tem todo o conhecimento
Ele sabe todas as coisas e, por conseguinte, a certeza desta promessa. Também diz que é aquele que é, que era e que há de vir, que transcende a presença eterna de Deus, que não se limita ao tempo ou ao ritmo ou a qualquer característica de um evento em si. Não há contingência possível que ele não tenha conhecimento sobre a segunda vinda. Assim, a promessa de que o Senhor Jesus Cristo voltará resolve todo o problema, Ele era, é e há de vir. E por fim, também ele é designado como Todo-Poderoso, que afirma sua onipotência. Interessante, que o primeiro, então, como nós falamos, fala da onisciência. O segundo fala da onipresença. E o terceiro aqui, o Todo-Poderoso, fala da sua onipotência. Todo poder. Uma vez que ele é todo-poderoso, nada pode impedi-lo de realizar a sua vontade soberana. Ninguém ou nenhuma coisa pode impedir ou atrapalhar que Cristo retorne em glória. Jesus veio uma vez em humilhação e ele vai voltar em exaltação. Ele veio e foi humilhado, mas ele vai voltar e ser exaltado. Ele veio a primeira vez para ser morto e ele voltará para se vingar, por assim dizer, ou para matar os seus inimigos. Na primeira vez, ele veio para servir e agora ele voltará e será servido. Ele será o grande rei. Ele veio pela primeira vez como servo sofredor. E ele voltará como rei conquistador. O desafio do livro de Apocalipse faz cada pessoa estar pronto para o seu retorno. Para o seu retorno. Tem uma história, uma das páginas mais comoventes da história inglesa, fala sobre as conquistas e cruzadas de Ricardo I, Ricardo Coração de Leão, como ele é conhecido. Quando o Ricardo foi afastado, quando ele venceu Saladino, seu reino caiu em tempos ruins. O seu irmão foi astuto, e João, e usurpou todas as prerrogativas do rei e governou muito mal o reino. E o povo da Inglaterra, naquele período, sofreu desejando o retorno do rei e orando para que ele voltasse em breve. Então um dia Ricardo veio. Ele desembarcou na Inglaterra e marchou direto para o seu trono. Em torno dessa sua brilhante chegada, muitos contos é dito, ou tecidos nas lendas da Inglaterra. Uma delas é a história de Robin Hood. Os castelos de João caíram como pinos do boliche, por assim dizer. E o grande Ricardo reivindicou seu trono e ninguém ousou se postar em seu caminho. As pessoas gritavam enquanto ele entrava, para o seu deleite. Eles tocavam sinos e gritavam: "O leão está de volta, viva o rei!" Mas, irmãos, quem é Ricardo Coração de Leão? Um dia, um rei maior do que Ricardo vai reivindicar um território maior do que a Inglaterra. Aqueles que têm abusado da terra na sua ausência, que usurparam os seus domínios, que têm governado mal este mundo, tudo será varrido. Tudo será varrido. Cada mau governante pagará pelos seus malfeitos, porque o trono de tudo é de Cristo, e um dia ele vai entrar e reivindicar o seu trono, e ele será exaltado, e o seu povo gritará: o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e agora vive, aquele que era, que é e que há de vir,
aquele que é o rei sobre todas as coisas, aquele que domina sobre céus e terra, aquele que é o Senhor de tudo, voltará e reinará para a glória do nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Então ele voltará em glória, ele voltará em exaltação. Irmãos, essa é a beleza do livro de Apocalipse, é ver esse Cristo governando este mundo caído, mas restaurado pelo seu poder, onde ele destruirá os seus inimigos, aonde ele pisará o lagar do furor da ira de Deus. Irmãos, como é bom ter essa convicção, como é bom nós podermos olhar e saber que haverá o dia da vingança do Senhor sobre todos os homens que não se arrependeram de seus pecados. Os governantes deste mundo, os reis deste mundo, os torturadores, os ladrões, aqueles que solaparam a nação, aqueles que fizeram pessoas padecer por causa da falta de cuidado na saúde, aqueles que fizeram pessoas padecer de fome por causa de roubos, desvios, serão julgados, condenados. Deus vai derramar a sua ira sobre eles, porque o grande governante chegará e reinará, o grande rei de Judá, o rei sobre toda a terra, aquele que trará um governo que não terá fim, e o seu governo será de paz, o seu governo será de graça, o seu governo será perfeito. No governo de Jesus, do grande rei, não haverá nada do que nós vemos nos governos, seja no Brasil, seja no Iraque, seja na Alemanha, seja na Argentina, seja onde for. O governo será perfeito, e só há um Messias que governará assim, só há um rei que governará assim. Embora muitas vezes nós esperamos de homens, mas apenas um terá um governo perfeito neste mundo, é Cristo, o nosso grande Salvador. Somente aqueles que amam a sua vinda, que amam reconhecê-lo como Rei legítimo, desfrutarão das bênçãos do seu reino. Essas promessas que foram feitas antes serão cumpridas no governo de nosso Senhor Jesus Cristo. Semana que vem, nós vamos olhar a visão do Filho glorificado, Apocalipse 1, 9 a 20. Apocalipse 1, 9 a 20, a visão do Filho glorificado. Veja o que o texto diz, que nós vamos estudar semana que vem. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram como a chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e último, e aquele que vive. Estive morto,
mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, estas coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Que visão maravilhosa! Que visão fenomenal, por assim dizer. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas vivo para sempre. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. A morte não venceu o nosso Salvador, e Ele vive para nos dar vida. E nós aguardamos Ele buscar a sua noiva, a sua igreja, e dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por esta manhã maravilhosa, onde podemos estudar Tua Palavra e ver, ó Deus, quão grande é o Senhor e quão grande é o Teu poder. Aquele que vive, aquele que venceu, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Senhor sobre todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Deus nosso Pai, atribuímos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Atribuímos ao Espírito toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Trindade Santa. Atribuímos honra, glória e louvor ao único Deus, o soberano, o Rei sobre todas as nações. Ó Deus nosso Pai, aguardamos ansiosamente o Senhor mandar o seu Filho vir buscar a sua igreja, para estarmos com o Senhor para todo sempre, para retornarmos com Ele, para governar esta terra caída. Mas enquanto isso, dá força para a tua igreja, dá graça para a tua igreja, dá fortaleza para a tua igreja, reveste-nos com o teu poder, derrama da tua graça sobre nós, traz, ó Deus, sobre nós o teu poder e a tua graça, de modo que vejamos muitas pessoas abandonarem o reino das trevas e serem chamados para o reino do seu Filho amado. Ó Deus, te louvo. Eu te agradeço por mais esta oportunidade de trazer Tua Palavra, esta lição tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelo leão da tribo de Judá, pela raiz de Davi, aquele que venceu e vive para todo sempre. É no nome dele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado por você estar acompanhando estas aulas. Espero que elas possam edificar a sua vida, espero que elas possam edificar a tua família e que possa realmente trazer manifestação cada dia maior da graça de Deus sobre você. Hoje à noite temos culto na Igreja Batista Boas Novas, aqui em Piraporinha, Diadema, bairro de Piraporinha, Diadema, Rua Júlio Campos Domingues, 180. Você é o nosso convidado para estar aqui conosco hoje às 18 horas. É o único culto que nós estamos tendo pós-pandemia. Então, você será bem-vindo se puder vir. Apenas lembre de vir com todos aqueles cuidados que os nossos governantes têm pedido para que sejam usados, né? Máscara, álcool gel nós temos e todas essas coisas, mas venha com a máscara, venha preparado daquela maneira que deve ser, né? Como devemos obedecer às nossas autoridades aqui, tá bom? Grande e forte abraço para você, te espero amanhã no nosso devocional no livro de Gálatas. E te espero no próximo domingo. Próximo domingo nós vamos então falar da visão do Filho glorificado, né? E que seja realmente uma bênção para a sua vida, né? Nós vamos então olhar próxima semana a visão do Filho glorificado e depois nós vamos ver as 7 cartas às 7 igrejas, né? E vamos ver que bênção que é cada carta delas, tá joia? Grande abraço, tchau. Bom domingo para você.